Bom dia! O Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus dá continuidade hoje à exibição de estudos bíblicos à distância. O último estudo deste mês, de abril, será também o encerramento da série de estudos nos chamados Profetas Menores. A partir do próximo domingo e durante todo o mês de maio, estaremos exibindo estudos bíblicos para a família. Hoje, nós chegamos ao livro do profeta Joel. Este é um outro personagem de quem nós pouco conhecemos, além daquilo que está escrito em seu livro. O seu nome significa "O Senhor é Deus". Ele se apresenta no livro como filho de Petuel. A época em que ele viveu e escreveu é incerta. As estimativas variam desde o século IX a.C. até o século IV a.C. Muitos defendem uma data após o exílio babilônico, alegando que o texto faz referência à destruição de Jerusalém pelos babilônios, que não há no livro menção de nenhum rei, que o templo está de pé, mas não existe menção de idolatria ou de sincretismo, e também que a ira contra os edomitas, no capítulo 3, seria explicada pelo tratamento que os edomitas deram aos israelitas na época da conquista de Jerusalém. Porém, nenhum desses argumentos é conclusivo. Eles precisam de uma dose de interpretação para se firmarem. O fato de um escritor não mencionar um determinado fato não significa que esse fato não fosse uma realidade, apenas que para ele e para os objetivos do livro, esse fato não era importante. Por isso, é melhor reconhecer que não há como saber a época em que esse pequeno livro foi escrito, embora para mim, pessoalmente, haja indícios de que aconteceu antes do exílio babilônico. O tema central do livro de Joel é o dia do Senhor. Nós já vimos que vários outros profetas trataram desse tema e vimos também que o sentido dado pelos profetas era diferente daquilo que o povo israelita esperava. Para os israelitas, o dia do Senhor viria como um dia de boas novas, um dia de bênçãos especiais para os filhos de Israel e de vingança contra os inimigos de Israel. Joel, assim como os demais profetas, apresenta o dia do Senhor como um dia de julgamento, mas não apenas para os estrangeiros e inimigos do povo de Deus, e sim também para os israelitas que se mantivessem rebeldes e desobedientes à aliança. Em resumo, o dia do Senhor só será dia de bênção para aqueles que se arrependerem de seus pecados e servirem ao Senhor de todo o coração. Para todos os demais, sejam eles israelitas ou gentios, será um dia difícil de suportar. O contexto do livro é um momento de calamidade nacional, uma crise econômica sem precedentes e com diversas causas. Primeiro, uma praga de gafanhotos devastadora, mencionada no versículo 4. Depois, uma invasão de um povo estrangeiro, de um exército estrangeiro, mencionada no verso 6. Em seguida, uma grande seca, seguida por incêndios nas lavouras e nos pastos, o que está mencionado no verso 19, tudo isso ainda no capítulo 1. Embora não haja menção disso, certamente a escassez de alimentos e de gêneros de primeira necessidade levou a uma alta generalizada nos preços
dos artigos que ainda haviam sobrado. Nesse momento de tragédia, Joel convoca o povo israelita a lamentar e voltar para o Senhor. O estilo de escrita de Joel é aquele que normalmente é usado pelos demais profetas. O livro consta de oráculos proféticos em forma de poesia. E alguns comentaristas afirmam que esse texto era cantado em algumas ocasiões de calamidade que acometeram o povo de Israel após a composição desse texto. Então vamos ao texto do profeta Joel. Mantenha sua Bíblia aberta e acompanhe o estudo. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Nunca devemos esquecer que o profeta, o pregador, o professor, o evangelista são mensageiros, ou seja, são anunciadores da palavra. Porém, a palavra é do Senhor. Joel não foge a essa regra, a esse reconhecimento. Ele sabe que tem o privilégio e a responsabilidade de anunciar essa palavra do Senhor ao seu povo. Vamos ler os versos 2 a 4, que fala já da praga de gafanhotos. Ele diz assim: Prestem atenção, velhos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês ou nos dias de seus pais? Contem isto aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. O que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. O primeiro grupo de pessoas a quem Joel se dirige são os membros mais velhos da comunidade. E por quê? Porque cabia a eles contar às gerações seguintes sobre as particularidades da aliança, conforme nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 8. No Salmo 78, versos 3 e 4, nós também lemos a respeito desse compromisso, onde o salmista diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Só que o que estava acontecendo no tempo de Joel era uma coisa terrível, era uma calamidade como jamais havia sido experimentada pelo povo de Deus. Isso também deveria ser contado para as gerações futuras, para que elas aprendessem a respeito do poder de Yahvé e as consequências de desprezar a sua palavra. Joel diz que esses fatos deveriam ser contados a pelo menos 4 gerações seguintes. A primeira dessas calamidades decorre então de uma grande praga de gafanhotos. Alguns intérpretes entendem que Joel fala de 4 tipos diferentes de gafanhotos, mas outros preferem entender que houve 4 levas sucessivas, 4 nuvens de gafanhotos, uma atrás da outra. Esses gafanhotos vêm trazidos pelo vento e quando pousam sobre as plantações, eles são em número tão absurdo que devastam completamente as lavouras e as pastagens. Uma só nuvem de gafanhotos já era suficiente para causar estragos bem grandes, mas houve 4, e elas em sucessão. Isso significa que, quando esses gafanhotos foram embora, não tinha sobrado praticamente nada verde na terra israelita. O número 4 é usado algumas vezes na Bíblia para significar uma devastação total.
Depois você pode conferir aí na sua Bíblia, em Jeremias capítulo 15, versos 2 e 3, também em Ezequiel capítulo 14, verso 21, e também em Apocalipse, capítulo 6, de 1 a 8, e capítulo 9, versículo 15. Nós não sabemos exatamente quando aconteceu essa calamidade, mas aparentemente o povo de Deus não aprendeu muito com essa experiência. Apesar de todo esse transtorno, ao cessarem as dificuldades, o povo voltou a pecar e a desprezar a lei do Senhor. Esse é um perigo que nós também corremos. Hoje nós estamos passando por um problema sério. Nós estamos em casa e oramos ao Senhor para que tudo isso passe logo. Mas quando passar, nós não podemos nos esquecer da nossa devoção ao Senhor. A nossa fé precisa ser robustecida nos tempos de crise, para que depois nós não nos esqueçamos de que o Senhor é Deus, soberano, gracioso e misericordioso. Mas as constatações do profeta não terminam por aí. Na sequência do estudo, nós veremos a quem mais Joel se dirige. O público seguinte a quem Joel se dirige são aqueles que gostam de abusar do consumo de vinho. O profeta usa aqui de uma fina ironia. Ele diz dos versos 5 a 8: Acordem, beberrões, e chorem, lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo, porque ele foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa, feita de pano de saco, lamenta a morte do seu noivo. A tragédia não poupou nem as árvores frutíferas, de modo especial aqui as videiras e as figueiras. Há quem interprete esse povo com dentes como de leão, como os próprios gafanhotos já referidos anteriormente. Mas quando havia guerra entre os povos naquela região, era costume a destruição das lavouras e das plantações para não deixar mantimento para o povo vencido. Para completar esse quadro lastimável, como tudo já estava seco e árido, após a passagem dos gafanhotos e do exército inimigo, veio um incêndio e devorou o pasto seco e as árvores desfolhadas. Isso nós lemos aqui no verso 19. Os animais começaram a morrer, porque não encontravam água e nem pastagens. Até os animais selvagens sofreram com a calamidade, conforme nós lemos aqui no verso 20. Lembremos que o fogo, muitas vezes na Bíblia, é um sinal de juízo divino, de julgamento divino. A seca que se seguiu só podia ser comparada com a sequidão espiritual do povo de Israel, que havia ocasionado toda aquela crise. Os beberrões de Israel já estavam procurando vinho novo para beber, mas não encontravam. O vinho, naquela cultura, era usado em ocasiões de celebração, de festa, de alegria, como, por exemplo, nas festas de casamento. A videira e a figueira eram sinais de prosperidade para o povo de Deus, conforme nós lemos, por exemplo, em 1 Reis 4:25, que diz assim: Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Mas agora,
não havia motivo nenhum para festa, apenas para lamento e choro. Era como se uma festa de casamento tivesse sido marcada e o noivo tivesse morrido na véspera. Não haveria mais celebração. A noiva se vestiria de panos grosseiros e de luto e choraria a morte do seu noivo. Mas, ainda assim, os bêbados de Israel continuavam atrás de vinho. Precisamos aprender o que o profeta nos ensina. Há momentos na vida em que devemos parar para lamentar as perdas, a doença, o sofrimento, a escassez e até a morte. O luto é necessário para processar as perdas e experimentar o consolo do Senhor, antes de prosseguir a jornada. O sábio escritor de Eclesiastes nos ensina a valorizar esse tempo. Eclesiastes capítulo 7, versos 2 a 4. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. A crise em Israel havia começado com uma tragédia natural, que imediatamente ocasionou muitos problemas econômicos. A sociedade israelita era uma sociedade agropastoril. Sem as lavouras, sem as árvores frutíferas e sem os pastos para os animais, a economia nacional estava arruinada. Mas, além dos problemas econômicos, havia um sério problema espiritual. Não havia ofertas para trazer ao Senhor. Isso significa que o culto a Yahvé teve de ser temporariamente interrompido. Vamos ler o capítulo 1, versos 9 e 10, que diz assim: Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou e o azeite está no fim. Então os sacerdotes do templo do Senhor também entraram numa crise enorme. Não havia mais oferendas para levar junto com os sacrifícios diários. O povo não tinha o que levar para oferecer ao Senhor. E como parte das ofertas era para o sustento dos sacerdotes e das suas famílias, os sacerdotes então também começaram a passar necessidade. Por isso, eles também estavam em tristeza profunda. A descrição da destruição vai até o verso 12 e inclui os cereais, como o trigo e a cevada, e as oliveiras, de onde era extraído o azeite, tanto para uso doméstico quanto para abastecer o templo. Inclui ainda todas as árvores, além das videiras e das figueiras, também as palmeiras, as romanzeiras e as macieiras são enunciadas. Esse trecho do profeta encerra com uma terrível constatação. Já não há alegria entre os filhos dos homens. É tempo de tristeza e lamentação. Cereais, vinho novo, azeite, abundância de animais, tudo isso aparece na Bíblia como símbolo da bênção do Senhor sobre o seu povo, conforme a aliança. Em Deuteronômio 7,13, nós lemos: Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite
e as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez a seus pais. Por outro lado, a escassez é resultado da desobediência e rebeldia em relação à lei do Senhor. Yahvé promete que, se o povo de Israel não respeitar a aliança, ele enviará um povo inimigo para os destruir. Também no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 51. Eles comerão o produto dos animais e da terra de vocês, até que vocês sejam destruídos. Eles não lhes deixarão cereal, vinho, azeite, nem as crias das vacas e das ovelhas de vocês, até que vocês sejam destruídos. As dificuldades do povo israelita eram, portanto, consequência da sua desobediência e pecado. O profeta continua a sua mensagem dirigindo-se a outro grupo de pessoas. A partir do verso 13 do capítulo 1, ele se dirige aos sacerdotes. Sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de panos de saco, porque no templo do seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor seu Deus, e clamem ao Senhor. Temos aqui um chamado ao arrependimento. Esse arrependimento ele deve ser feito com lamentação e jejum por causa do pecado. A ordem é para que os sacerdotes reúnam o povo com esse objetivo comum, a começar dos mais velhos, até que todos estejam conscientes do que está acontecendo. O lamento dos sacerdotes é porque não há mais o que oferecer no altar do Senhor. O lamento dos velhos é porque eles não têm mais como sustentar as suas famílias. E todo o povo está lamentando a destruição nacional. Era hora de jejum. Os jejuns eram convocados em Israel como forma de luto, de arrependimento e de humilhação para buscar a ajuda, direcionamento e o perdão de Deus. Devemos aprender que toda essa situação vexatória para os israelitas não foi obra do acaso. O soberano Senhor estava por trás de tudo isso. Mas antes que Deus seja acusado de ser um tirano implacável, devemos lembrar que ele jamais fez isso sem antes fazer uma advertência. A base era sempre a aliança. Os profetas constantemente anunciavam que a desobediência traria consequências. Em Amós capítulo 3, versos 7, nós lemos que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E quando ele revela aos profetas, é para que os profetas o revelem também ao povo. A calamidade trazida pelo Senhor não pode ser contornada a não ser pela intervenção dele mesmo. Por isso, era necessário clamar ao Senhor. Esse clamor deveria ser acompanhado de um arrependimento sincero, de um quebrantamento de alma, de um retorno à devoção de Yahvé e à simplicidade da adoração de um coração contrito. Essa é a primeira parte da mensagem de Joel. A seguir, nós vamos analisar os outros temas deste livro tão maravilhoso. Chegamos ao capítulo 2 do livro do profeta Joel. A partir desse momento, o profeta anuncia o tema central dos seus escritos. É o anúncio do dia do Senhor. Capítulo 2, versos 1 e 2. Toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte.
que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Joel anuncia o dia do Senhor de maneira diferente do que o povo israelita esperava, como nós já comentamos. Mesmo diante de toda aquela calamidade, o profeta afirma que as coisas poderiam ficar ainda piores. Dependendo da atitude das pessoas, o dia do Senhor traria trevas e não alívio. Traria escuridão e não livramento e consolo. A trombeta deveria ser tocada em Sião, o monte do templo em Jerusalém. O toque da trombeta funcionava como convocação para uma grande reunião do povo. A razão é que o dia do Senhor estava sendo anunciado como julgamento para os israelitas, quando Yahvé usaria um povo estrangeiro para promover a destruição, conforme nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 2. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual, desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. No verso 3, nós lemos sobre o dia do Senhor como um fogo que destrói. Essa figura não é exclusiva de Joel. Nós lemos no Salmo 50, versículo 3, o seguinte: o nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador e ao seu redor ruge grande tormenta. Isaías, no capítulo 30, verso 27, diz assim: eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. Pode parecer estranho para alguns o profeta anunciar tais palavras em vez de uma palavra de consolação para o povo que já estava num sofrimento atroz. A razão é que a origem de todo esse mal estava na atitude rebelde e desobediente do povo em relação à vontade do Senhor. A mensagem deveria ser compreendida de forma completa e abrangente, para que os israelitas voltassem para Yahvé de todo o coração. Se não houvesse essa atitude de quebrantamento, o dia do Senhor seria insuportável e tenebroso. Mas então Joel passa a anunciar um convite do Senhor para o seu povo. Leamos aqui dos versos 12 a 14. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Apesar de toda aquela devastação, ainda era tempo de o povo de Israel voltar para o seu Deus. Mais do que nunca, era tempo de arrepender-se de sua frieza espiritual e do seu desprezo pelas coisas santas. Mas voltar para Deus exige um componente imprescindível. Tem de ser de todo o coração. Nunca é demais lembrar que o coração, na literatura hebraica, geralmente ele não representa os sentimentos, como nos livros românticos da atualidade. Para os hebreus, a sede dos sentimentos eram os órgãos internos, como os rins, os intestinos. O coração era a sede do caráter, da personalidade, da vontade e da mente de uma pessoa. Voltar para o Senhor de todo o coração, portanto,
significava fazê-lo de vontade própria e em uma experiência completa. Significava converter a mente, o caráter, as atitudes e as ações. Deus chama o seu povo para uma devoção integral. Converter-se significa dar meia volta e seguir na direção oposta. Então, é preciso dar as costas para o pecado e voltar-se para o Senhor. Qual é o tempo de voltar-se para o Senhor? A resposta é: enquanto houver vida. Sempre é tempo de arrepender-se e converter-se. Não é preciso esperar pela calamidade e nem pelos apelos do profeta. A conversão deve ser uma experiência diária de voltar-se para Deus em devoção. Às vezes, quando tudo vai bem, podemos nos esquecer do Senhor e abandonar a nossa vida de piedade. Mas é nos tempos de bonança que mais nós precisamos buscar o Senhor, pois a calamidade pode estar próxima. O Senhor convida o seu povo a rasgar o coração e não as roupas. Rasgar as roupas e jogar terra ou cinza sobre a cabeça era um sinal externo de profunda tristeza, arrependimento ou de luto. Há muitos exemplos nas Escrituras de pessoas que agiram dessa maneira. Porém, o Senhor os convida a dar um passo além. Não é apenas rasgar as roupas, mas rasgar o coração. Isso seria uma demonstração de grande angústia interior, especialmente quando associada à devoção de todo o coração. Os israelitas se gabavam de ser descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, como se isso fosse um salvo-conduto para os seus pecados. O sinal visível dessa ascendência gloriosa era a circuncisão. Mas a circuncisão em si de nada vale se não estiver acompanhada de verdadeira devoção ao Senhor, como lemos em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Os propósitos do Senhor para o mundo estão baseados em sua soberania, mas também em seu amor. Ele traçou planos para a vida dos homens na terra, mas em sua soberania deu aos homens a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a salvação e a perdição. O resultado do pecado dos israelitas foi a calamidade, mas uma desgraça maior ainda estava se aproximando. O profeta diz que, quem sabe, o Senhor pode mudar de ideia e voltar a abençoá-los. Então, existe a possibilidade de Deus, conforme o seu caráter revelado nas Escrituras, vir a abençoá-los em vez de trazer o desastre. Mais uma vez, o profeta conclama a que se toque a trombeta, para que o povo se ajunte em uma santa convocação para buscar o favor do Senhor. Todos devem vir, desde o ancião até a criança que ainda mama, até os noivos que estavam de licença por 1 ano, conforme a lei de Moisés, deveriam estar presentes. Mas o papel dos sacerdotes seria fundamental. Eles é que deviam apresentar ao Senhor as lamentações do povo no templo do Senhor. Por isso, deveriam ser os primeiros a despertar para o arrependimento. O local da concentração seria entre a porta principal e o altar do templo. Essa é uma figura belíssima. A experiência de conversão e arrependimento deve começar na entrada pelas portas do santuário do Senhor. Entrar nos átrios do Senhor. Figuradamente,
Esse é o lugar onde Deus está esperando o seu povo. Somos convidados a entrar com ações de graças e hinos de louvor, conforme o Salmo 100, versículo 4. Mas, ao chegar ao santuário, devemos entrar e parar antes do altar. O altar é o lugar de Deus. Só Ele deve ser adorado, buscado e exaltado. Qualquer atitude de autoexaltação nesse momento tem que ser abandonada. Na última parte do nosso estudo, nós vamos ver como o Senhor tratou a nação de Israel arrependida. Nesta última parte do seu livro, Joel apresenta a misericórdia do Senhor para com o seu povo, depois que eles se arrependeram e confessaram seus pecados. A sua resposta foi uma promessa de restauração e bênção. Vamos começar aqui no capítulo 2, versos 18 a 20. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. O motivo pelo qual Deus respondeu positivamente à oração do seu povo foi o seu grande amor. O Senhor intervém, salvando seu povo por amor aos seus filhos, mas de modo especial por amor à sua própria glória. Isso pode parecer estranho, mas vejamos o que diz Ezequiel, capítulo 39, verso 25. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora restaurarei a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Deus não se deixa escarnecer. O seu nome é santo. Ele cumpre as suas promessas porque o seu caráter é imutável. Os 3 motivos de preocupação da nação israelita são tratados de uma só vez na resposta do Senhor. Primeiro, ele promete restaurar a prosperidade econômica. Ele prometeu enviar de novo o cereal, o vinho e o azeite. Implicitamente, haveria também pasto para os animais. Mais uma vez, convém lembrar que todos esses elementos também eram usados como ofertas no culto ao Senhor. Por isso, as festas e as celebrações espirituais também seriam restaurados. Em segundo lugar, ele promete que Israel não seria mais motivo de zombaria entre as nações. Os povos zombavam de Israel porque o reino dos grandes reis, Saul, Davi e Salomão, agora era humilhado por outras potências estrangeiras. A última parte da oração dos sacerdotes, ainda no verso 17, é a seguinte: por que hão de dizer entre os povos onde está o Deus deles? Essa era uma expressão de desprezo, de escárnio, conforme nós podemos conferir no Salmo 79, verso 10, e também no Salmo 115, verso 2. A presença do Senhor é a garantia de que o seu povo vai estar livre da zombaria. Depois o Senhor promete que aquela nação terrível que estava vindo, o invasor que vinha do norte, seria removido. Para mim, pessoalmente, essa é uma das razões, porque eu penso que Joel é um escrito pré-exílico. Embora haja quem interprete esse trecho aqui como uma referência à nuvem de gafanhotos ainda, eu prefiro ver aqui uma referência à tentativa de conquista de Jerusalém pelos assírios. O texto diz que os invasores não apenas seriam desviados, mas também destruídos, de modo que sobraria apenas o seu mau cheiro e a podridão dos seus corpos.
Em 2 Reis 19:35, nós lemos que numa só noite o Senhor matou 185 mil assírios próximos a Jerusalém. Os inimigos foram massacrados e humilhados. Em contraste com isso, a glória do Senhor iria resplandecer pelas grandes coisas que ele fez, conforme lemos no verso 21. Até mesmo os animais selvagens teriam de volta o seu sustento, mostrando o amor de Deus pela sua criação em geral. As chuvas voltariam, dando fim ao período de estiagem e trazendo nova vida à terra. Com isso, a abundância voltaria e o povo saberia que foi o Senhor que fez tudo isso. Infelizmente, alguns pregadores do nosso tempo reduzem o significado belíssimo desse texto de Joel somente àquela questão de dízimos e ofertas. Segundo eles, o povo de Israel sofria essas calamidades apenas porque havia deixado de levar os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor. Eles usam a figura do gafanhoto devorador como a maldição de Deus sobre as finanças daqueles que são negligentes na entrega dos seus bens para a obra do Senhor. Com isso, a mensagem do arrependimento dos pecados, da necessidade de conversão de todo o coração e não apenas do bolso, da adoração sincera e dedicada ao Senhor e da entrega de toda a vida a Ele, fica seriamente comprometida. Reduzir o significado e a abrangência da palavra de Deus prejudica a compreensão de quem Ele é e de quem nós somos em relação a Ele. Um outro aspecto a considerar é que calamidades nem sempre acontecem na vida das pessoas como consequência direta do seu pecado. No caso dos israelitas, havia claramente um componente de pecado pelo desprezo para com a devoção a Deus. Mas tragédias acontecem também com pessoas que temem ao Senhor e o amam de todo o coração. Isso não invalida a palavra do Senhor, pois ele sempre deseja e providencia o melhor para os seus servos, conforme Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para quem ama o Senhor e foi chamado segundo o seu propósito, o melhor ainda está por vir. O próximo tema de Joel é a promessa de derramamento do Espírito Santo. Capítulo 2, versos 28 e 29. E acontecerá depois disso que derramarei meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Desde a época dos mestres judeus, no Antigo Testamento, essa passagem era interpretada como um dos acontecimentos da era messiânica. A Igreja do Senhor também entendia dessa mesma maneira. O apóstolo Pedro citou esse texto no seu sermão no dia de Pentecostes, quando Jesus cumpriu a sua promessa de enviar o Consolador. Depois do ministério do Messias na terra, ele subiu aos céus e enviou sobre a sua igreja o Espírito Santo. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo agia individualmente quando descia sobre determinada pessoa para usá-la em algum propósito, fosse ele um rei, um profeta, um sacerdote, um general, um juiz ou qualquer outra pessoa que o Senhor desejasse usar. Mas a promessa do Senhor em Joel é de um derramamento do Espírito sobre todas as pessoas. Não haverá distinção. Homens e mulheres, ele cita aí os filhos e as filhas, jovens e velhos, e até mesmo sobre os escravos e escravas, lembrando que muitos desses escravos e escravas eram estrangeiros que haviam sido conquistados nas guerras. A mensagem é bem clara.
A salvação que Deus oferece é para todos, indistintamente. Quem pode ser salvo? A resposta está no verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso significa adoração única e exclusiva a Yahvé, o Deus da aliança, o único que tem o poder para salvar, conforme Isaías 44:8, que diz assim: não fiquem apavorados nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Paulo citou o texto de Joel 2,32 em Romanos 10,13 para mostrar que a salvação se estende a todos, sejam judeus ou gentios, contanto que creiam no nome do Senhor. Até aqui, o Senhor estava tratando com a nação israelita por causa dos seus pecados e da sua necessidade de restauração. Mas talvez algumas pessoas no meio do povo poderiam estar confusos em relação às nações pagãs que cometiam todos esses pecados e ainda outros de maneira muito mais frequente e intensa do que os israelitas. E a pergunta era, será que esses povos, essas pessoas também não vão ser punidas? O profeta então passa a proclamar os juízos de Deus sobre essas nações inimigas. O motivo é que elas extrapolaram no uso da violência contra o povo de Deus. Em alguns momentos na história, Deus usou povos estrangeiros, pagãos, para exercer juízo sobre o seu povo. Porém, esses povos foram mais cruéis do que a medida que Deus havia permitido. No capítulo 3, versos 1 e 2 de Joel, nós lemos: eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. Josafá significa Yahvé julga. O vale de Josafá não é um lugar geográfico específico, mas é uma representação do juízo de Deus sobre as nações. Tiro e Sidom eram cidades fenícias, litorâneas, que muitas vezes exerceram influência corruptora sobre os israelitas. Basta lembrar que Jezabel, aquela perversa esposa do rei Acabe, era de Sidom. Quanto aos filisteus, eles eram inimigos de longa data dos israelitas, desde a época dos juízes, mas principalmente durante os reinados de Saul e de Davi. Deus tomava as agressões sofridas pelo seu povo como ataques à sua própria pessoa. No capítulo 3, versículo 4, nós lemos: o que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Por isso, o Senhor promete então que tais agressões se voltariam contra os agressores. A vingança iria cair sobre a cabeça deles mesmos. Joel fez algumas declarações irônicas a respeito desses povos. Veja aqui dos versos 9 a 11. Proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga, eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali.
ele conclama os guerreiros inimigos a se consagrarem aos seus deuses para lutar contra o povo de Yahvé. Eles são chamados para a guerra, mas ignoram que o seu adversário é o Senhor da terra e dos céus. Vale a pena conferir Isaías capítulo 8, versículo 9. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. A batalha vai acontecer no Vale da Decisão, o Vale de Josafá, mencionado lá no versículo 2. O problema é que nesse vale, apenas Yahvé é quem toma as decisões. E essas são absolutas e imutáveis. Joel diz que o dia do Senhor está perto. Para Israel, o dia do julgamento estava chegando, mas por causa do arrependimento e conversão, ele foi interrompido naquele momento. Já para os povos inimigos, como não havia a mesma disposição de arrepender-se, o fim que se aproximava era trágico. O dia do Senhor deve ser uma realidade que está sempre diante de nós. Pode ser um dia de julgamento, uma tragédia, um momento de grande tensão ou até o nosso encontro definitivo com Ele. Seja como for, o Senhor promete que mesmo que os céus e a terra tremam, Ele será o refúgio do seu povo e uma fortaleza para os filhos de Israel. Nós não devemos estar temerosos quanto ao dia do Senhor. Para os que o amam, será um dia de glória e de livramento. Mas para aqueles que o desprezam, será um dia de juízo. Por isso, nós devemos proclamar sem cessar a mensagem salvadora do Senhor. O livro de Joel termina com uma mensagem de consolo e uma promessa de restauração para o povo de Deus. O julgamento e a salvação fazem com que o povo volte a conhecer o Deus da aliança. Capítulo 3, verso 17. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Deus deseja que os seus filhos tenham vida restaurada, não apenas fisicamente e economicamente, mas de modo especial, que haja restauração moral e espiritual. Só assim haverá abundância de paz, prosperidade e felicidade, pois a bênção do Senhor vai repousar sobre o seu povo. Nós estamos encerrando aqui esta série de estudo nos livros dos profetas menores. Como é prazeroso saber que a palavra de Deus é eterna, que ela não muda, que ela nos fala hoje de maneira tão rica e poderosa quanto falou ao povo de Israel naquele tempo. O nosso desejo é que essas mensagens permaneçam em nossa mente e em nosso coração, nos levando a uma devoção sincera a Deus, baseados nas promessas de sua palavra, pois aquele que prometeu é fiel. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos.